Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui novamente no estúdio do Vocação Podcast, gravando mais um episódio e agradecendo a você que está conosco, acompanhando a gente mais uma vez. A gente fica muito feliz, tá, por saber que nós estamos com tanta gente seguindo a gente, né, Hélio? Sim, sim. Tanta gente acompanhando o nosso material e a gente já quer começar aqui desejando para você um excelente 2026. Que Deus possa abençoar você, que possa ser um ano de prosperidade e que seja mais um ano aqui de Vocação Podcast também, né, Hélio? É isso aí. Esse podcast que começou despretensiosamente e nós iniciamos aí no começo de 2025, estamos próximos de um ano já. É agora a segunda temporada, hein? Segunda temporada já de Vocação Podcast. A gente tem que agradecer a você que nos acompanhou. Nós estamos muito felizes aí com toda essa interação, com todo esse contato que a gente está recebendo de vocês. É motivo para nós de grande alegria, tá? E por favor, continue aí conosco nesse ano, interagindo com as nossas redes sociais, tá? Então você pode se inscrever aí no YouTube, ativar o sininho. Ativar o sininho é muito importante, né, Hélio? Exatamente. Quando você ativa o sininho, você vai receber mais informações sobre o que nós postarmos. Você sempre vai receber conteúdo novo com exclusividade para você. Então ativa o sininho aí. Só que nós estamos em várias outras redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram, você pode encontrar a gente no Facebook, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, nos dispositivos de áudio, todos eles. Todos os grandes, Spotify, Deezer, Apple for Podcasts, enfim. E se existe alguma rede social que nós não estamos, fale conosco através do WhatsApp, tá bom? Você pode falar conosco no DDD 18 99737 9063. Repetindo para você que está aí nos dispositivos de áudio, é o DDD 18 99737 9063. Você pode entrar em contato com a nossa equipe, pode deixar aí um comentário, uma crítica, uma sugestão. A gente está aí disponível para atender você, tá bom? E agradecer também aí a Água A, que está conosco aí em mais um episódio, esse produto que o Hélio mesmo já virou fã da Tex Lemon, Ah, né, eu Hélio? já sei, é a minha. Essa É. verde é a minha. E é uma água que a gente estava até conversando aqui antes da gente iniciar a gravação, um pH de 7,71. Pessoal, um excelente pH, tá? Então, assim, é uma água de qualidade, uma água natural, direto da fonte. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, mas uma água direto da fonte. Então, você tem a oportunidade aí de investir na sua saúde, tá? Invista na tua saúde, isso é muito importante. Nesse calor que está fazendo aqui na região de Araçatuba, né? Pois é. Aos 60 graus aqui na sombra, então você precisa se hidratar e você pode utilizar aí os produtos da água A e da água G, tá? A água A, que é a apresentação sem gás, você tem ela natural, sem gás, você tem a água G. Pega aí para mim, Hélio, por favor, a água G. Aqui tá mais longe de você. pH dela quanto Isso. que é? Mesmo pH, é a mesma água. A única diferença é que esse produto aqui, ele tem coloca-se gás nele, tá? Então, para você que gosta aí de um produto um pouco diferente, mas não abrir mão de se hidratar e consumir um produto natural, a água G é a melhor opção. E você tem aí essa que o Hélio virou fã de carteirinha, que é a Tex Cadê minha Lemon, né? câmera? Aqui. Cadê a câmera do Hélio aí? Aqui, ó. A Tex Lemon, que é um produto já aromatizado, né, saborizado Uhum. com limão. Então, para você que tem a opção aí gosta de colocar um limãozinho na água, aqui esse produto já está pronto, tá? É só você adquirir. Você encontra aí nos melhores supermercadistas, nas melhores distribuidoras, água A, água G e Tex Lemon, tá bom? A água que mata a sua sede. E nós estamos aqui hoje com a Dani Sala. Obrigado, tá, Dani, por ter aceitado conversar com a gente aqui no Vocação Podcast. Um grande prazer ter você aqui, tá? Oi, meninos, boa tarde. Prazer é meu. Aceitei o convite com bastante satisfação. Obrigado, viu, Dani? E assim, como é que foi conta para nós um pouquinho da história da Vencetex, porque você estava comentando comigo, já são 68 anos de empresa. Isso. É uma empresa familiar, né? Sempre estivemos em Guararapes, a Vencetex. Foi fundada pelo meu avô, então a gente está hoje na terceira geração da família, né? Administrando a empresa. E meu avô Antônio Teixeira fundou em 1957 a empresa. Era um homem muito simples e pouco estudo. E ele trabalhava como técnico em química numa fábrica de refrigerantes aqui em Araçatuba, Olha só. né? E aí foi convidado para trabalhar numa fábrica de refrigerantes em Guararapes. Se mudou para lá por isso, né? E
E aí depois ele sempre teve esse sonho, né, de montar uma de empresa. montar uma empresa. Não sei se era muito só dele, um pouco da minha avó também. Minha avó era mais, acho que, ambiciosa, mas... E é uma história engraçada porque a minha avó o pai da minha avó era dono de uma fábrica de refrigerantes em Santa Adélia. Santa Adélia. Ali na região de Rio Preto. Uma das mais antigas, né, fábricas de refrigerantes regionais do estado de São Paulo. E ele perdeu tudo. Minha avó tinha 5 aninhos, né? Tinha nascido, minha avó viveu até os 98. E ela veio para. E aí eles vieram de Santa Adélia para Araçatuba, sem nada. Perderam Nossa. tudo, porque ele perdeu na fábrica de refrigerantes, com jogos, com outras coisas Meu Deus. mais, né? E então acho que ela, muito pequena, com 5 anos, né, ela sempre contava essa história. Eu me lembro que a gente veio, né, e minha mãe tinha os chapéus, tudo chique, né? Ele era um dos únicas pessoas que tinha um veículo em Santa Adélia, então ele era rico, né? Perdeu tudo. E que era muito difícil na época, né? Porque você tinha poucos ricos na sociedade, né? E aí, então, veio para Araçatuba, trabalhou vendendo, como carroceiro, vendendo frutas, né? E ela, a vida inteira, teve que trabalhar, ela, os irmãos, né? Então, acho que ela ficou com isso, né? De querer, talvez, que isso dava dinheiro, né? Então, acho que ela ficou atazanando meu avô, eu acho, viu? Falando, por que você não abre uma fábrica de refrigerante sua, né? Então, isso nunca foi dito, assim, na família, mas ela contava bastante isso, que meu avô eles venderam a única coisa que eles tinham, que era uma casinha lá em Guararapes, e aí ele montou uma fábrica de refrigerantes em sociedade, né, com Biava, e eles ficaram só 2 anos em sociedade, e aí então já ele assumiu, né, chamava Destilaria Antônio Teixeira. E depois... Não e o começou, então, com o Vencetex. Não, aí era refrigerantes, era Guaraná Vencedor, a maçãzinha Vencedor, né? Depois só na década de 80, que aí já estavam meus tios, segunda geração, né, da família, meu pai. Meu avô já tinha sofrido um acidente, perdido quase toda a visão, então meu pai, muito pequeno, né, com 13, 14 anos, já veio para a empresa para trabalhar, e os irmãos também. Então eles contam que todos eles trabalhavam desde muito cedo, né? Lavando garrafa, porque era tudo manual, né? Isso é um diferencial, né? Quando a criança ela inicia já. A gente tem grandes histórias de vencedoras. Exato, de pessoas que começaram cedo, né? Então eles contam essa história aí. Que aí depois, na década de 80, quando foi pensar em registrar a marca, tal, aí não podia registrar porque o Vencedor já era uma marca registrada no Sul, como vinho, então é a mesma categoria, não deu registro. Aí então eles fizeram a junção do Tex, né, de família Teixeira, que é o nome da família, com E o Vencedor, que já era, né, já tinha algum tempo ali, né? E então ficou o Vencetex a partir da década de 80, então. Década de 80, nós já estamos aí com 46 anos, então, de Vencetex como marca registrada. E como é que foi, Dani, a tua história? Porque você já nasceu nesse ambiente já de produção, né? Você gostava eu morava ao lado, disso, sempre gostou? morava ao lado da empresa, né, minha casa, então a gente já cresceu com aquele barulho, né? Sabia quando era domingo porque não estava funcionando as máquinas, Olha né? só. E meu pai também, nós somos 4 irmãs, né? Eu sou a mais velha também. Todas nós trabalhamos na empresa nas férias, né? Desde pequena. Era uma empresa bem familiar mesmo. Bem familiar. Assim, na nossa época já estava mais profissionalizado, quando eu era pequena, né? Já tinha gente para fazer as coisas. Não, mas ele fazia questão que a gente trabalhasse nesse sentido, de ter o seu dinheirinho, de entender, né, o trabalho. Então, nas férias, ele punha a gente para trabalhar meio período e ganhava o nosso dinheirinho lá. Mas a gente fazia coisas simples, né? E jamais no escritório, né? Uhum. Mas eu me lembro desde pequena, né, das primeiras memórias que eu tenho, de estar sempre ali no meio da fábrica, né, no escritório, com as meninas, sempre fazendo alguma coisa. E no começo lá era Guaraná, tinha outros sabores também? Então, nós começamos, quando meu avô começou, era maçãzinha. Então, era maçãzinha Vencedor, até Mas o desculpa, mas era sabor maçã mesmo? Não tinha maçã, Guaraná, tinha não, maçã. né? Depois veio toda essa história Depois a gente já começou com o Guaraná. A fórmula do nosso Guaraná Vencetex é a original que ele fez. Até os mesmos fornecedores de aroma, tudo, né? Então, é um mix lá que você faz, né? Porque, na verdade, hoje
né? Você tem muitas possibilidades, né? Uhum. Mas o nosso é guaraná mesmo, né? Que é uma frutinha e tal, que vem da Amazônia. Sim. E depois houve um boom aí das tubaínas, Uhum. né? Que foi lá na década de 90. E aí então a gente tinha tubaína vencedor, depois que virou, né, tubaína vencetex. E a tubaína, sim, ela tinha um sabor de tutti-frutti, Então, a né? tubaína, e agora vai uma pergunta sincera de alguém que é ignorante no assunto. Que eu ia perguntar também. A tubaína, ela não tem guaraná, ela é o tutti-frutti. Guaraná é o É a aroma, é o fruta, né? sabor, é a fruta, Tá. né? Então, a tubaína, ela é tutti-frutti, Ah, né? O não é sabor uma variação tutti-frutti. do guaraná, Não, então, é não. outro. É que aí a tubaína ficou tão, né, famosa que pegou, né, e todo mundo passou a chamar de tubaína todos os refrigerantes regionais que não eram Sim. as grandes marcas líderes de mercado, né, como o Guaraná Antártico, a Coca-Cola, então o resto tudo Entendi. era tubaína, né? Mas aí então é um composto, ele é uma base, mas aí ela vai pro tutti-frutti, enquanto o guaraná ele vai pro Aí é guaraná. Guaraná distinto. mesmo, é. E aí a gente foi Interessante. incrementando ao longo do tempo, né? Laranja, que é nosso segundo produto em venda, né? Que aí vai suco mesmo de laranja, né? Na base, os aromas todos, ácido cítrico para dar o azedinho, né? O limão também é bem antigo, uma fórmula do meu avô também, que a gente lançou quando começou, era tudo garrafa, né? Tudo vidro, só vidro, né? Uhum. Então, inclusive, a produção era bem mais complexa, só com Imagino o processo, né? porque o vidro ele é retornável, então você tem que ter a máquina de lavar garrafa, aí você usa muita água, né? Usa lenha, porque você tem que deixar essa água o tempo todo numa alta temperatura para produzir vapor. Então, o processo do vidro é muito mais complexo que o PET. E as fábricas de regionais se disseminaram assim de forma mais intensa no final da década de 90, depois do Plano Real, assim, no início da década de 90, quando a gente começou a fazer PET, né? Porque aí Aí compensava mais, aí né? é uma linha mais simples de produção, com menos gente, menos máquinas. Imagino Você que compra já o frasco e você já compra ele soprado. hoje a gente tem a sopradora, Hoje né? vocês sopram. Mas até o comecinho dos anos 2000 a gente comprava soprado. E imagino também uma grande dificuldade do engradado é o processo, a logística para retornar, né? Isso deve ser A muito gente caro. perde muito no processo, né? Tanto para lavar, por causa da temperatura das garrafas, então quebra bastante. As garrafas não são padronizadas, né? Essa que a gente usa, então também quebra quando você põe o gás, põe o líquido, e quebra no manuseio, né? Na logística. O próprio cliente às vezes não quer o. Então hoje você não tem a apresentação dele. Tenho, Você ainda tem? tenho, uma das poucas fábricas que tem. Vocês mantêm a o apresentação vidro. dela de vidro. E por falar em vidro, dá diferença no sabor? Engarrafado em vidro, engarrafado em plástico? Todo mundo diz que dá, né? Mas tem mesmo? Não tem. É o mesmo É produto. psicológico, então. Na verdade, o vidro é mais nobre, né? Então, o vidro, ainda mais a garrafa âmbar escurinha, né? Ela. Porque tudo que for luminosidade pode alterar o produto. Ah, E o plástico, queira ou não, é um produto, mais é um translúcido, né? material que, além de transparente, ele vai absorvendo o gás. Então ele não é tão íntegro quanto o vidro, né? Então o vidro ele preserva mais o refrigerante lá durante toda a validade, 6 meses, né? E o PET não, o descartável, você vai perdendo para o próprio frasco, né? Que vai Entendi. absorvendo um pouco desse gás aí. Então ele tem menos gás fatalmente e o vidro tem essa coisa da nostalgia também, um pouco, não tem? Acho que sim. Colocar naquele. Você lembra quando a gente colocava no saquinho, dava um nó no saquinho? Isso era maravilhoso. Só o pessoal das antigas vai lembrar disso. Treinava a coordenação, né? Que você é criança correndo com aquele saquinho na mão, você vacilasse, caiu. Perdeu tudo. Hoje as gerações novas não têm esse treinamento aí de coordenação. Verdade. Quando a gente colocava o canudo no meio, assim. Né? Que E interessante. só pra questão dos sabores antigos lá, groselha, chegaram a fazer alguma coisa com groselha? Sim, a gente ainda tem a groselha, Vencetex, Eu não ia. ele é um xarope, né? Aham. Então, a groselha também é uma fruta, né? A gente compra o extrato de groselha e até hoje a gente tem a groselha. Ela vende bem pouco, né? Mas é um dos produtos ainda originais, né? Quando meu avô começou, é a mesma fórmula também. E aí você dilui, faz refresco, né? Ou toma só com gelo, faz
aqueles raspadinha, né? Que é uma Usa delícia. para colocar na salada de fruta, então Porque é uma antigamente coisa, tinha né? bastante, a pessoa usava Tinha, bastante, eu lembro. Hoje em dia já é mais. Mas quando o refrigerante, você tinha uma maior escassez da produção, eu acho, então menos gente tinha acesso ao refrigerante, né? E aí a groselha, que é uma coisa que você faz, o refresco, rende mais, ela fatalmente era mais barata, né? Então é uma coisa que, né, depois que você tem muita opção de refrigerante, aí as pessoas acabam deixando no esquecimento, né? Entendi. Era gostoso, pô. E graças a Deus, Dani, a gente está com uma interação aqui muito esparsa, tem muita gente acompanhando a gente aqui no Vocação, e então só para a gente se situar geograficamente, a Vencetex tem atendido mais aqui a região do Noroeste Paulista Isso, no estado de São Paulo. e o é Mato Grosso do Noroeste, Sul ali, é. né? E a gente vai no Mato Grosso do Sul já há mais de 40 anos, né? Temos uma filial em Três Lagoas e tivemos até o período da pandemia um depósito em Campo Grande. Entendi. Então a gente faz todo o eixo, né? De Três Lagoas até Ribas, do Rio Pardo, ali toda a região de Inocência, Silvíria, né? Aí voltando aqui para o estado de São Paulo, Ilha Solteira, Pereira Barreto, todo o eixo aqui da Rondon, né? Aham. A parte ali da Paulista, Oswaldo Cruz, a Damantina. E aí na Rondon a gente vai até Lins, mais ou menos. Até Lins. Penápolis, Guaiçara, Lins. E a gente tem percebido muito da regionalização do refrigerante. Por quê? Por que ele fica regional? É uma característica mesmo, né? Porque o refrigerante regional, como ele trabalha com preço mais acessível, né? Com margens mais apertadas, para ter um preço mais acessível para o seu público, que é público CD, Aham. né? Então a gente não consegue ir muito longe por causa do frete, né? Então Entendi. O frete que encarece. encarece, né? Entendi. Muito, porque é uma coisa que pesa, né? Um pacote de PET pesa 13 quilos, o engradado pesa 30, né? Então tem toda essa coisa do transporte. E o valor agregado. Aí você acabou tendo várias marcas regionais, né? E aí cada um fica preso ali na sua própria região e cria um vínculo naquela região, né? Com o sabor, com as preferências. As pessoas dizem, ai, tem gosto da minha infância, quando eu passava as férias na casa da minha avó, né? Então é uma coisa que fica histórico ali, né? E essa âncora de sentimento acaba sendo uma ferramenta de marketing Para também, nós é bem né? legal trabalhar, né, dentro desse, de ver o impacto que dá, né, as pessoas. E aí a gente vê cada história, né, porque as pessoas lembram das festas, né, de quando eram crianças e tinham refrigerante, né. Rapaz, Então, quem nunca, né? Eu lembro de uma festinha ou de tinha alguma aquela garrafinha, viagem. né, aquela de vidro menor. É, A gente fazia um furinho assim, também fazia assim, chacoalhava, fazia. Guaraná e aquelas mesinhas de ferro dobráveis, aquelas cadeirinhas é muito. Nossa, é muito festa de criança. Cadeirinha de bar, né? É, Verdade. perfeito. Não, é Isso. Nostalgia. Ô, Nostalgia. Dani, e hoje, como é que tá a Vencetex? Vocês são em quantos funcionários lá? Então, nós somos em 80 funcionários diretos, né? Caramba! Mais os 20, né, que são os representantes comerciais. Então, nós somos cerca de 100 100 pessoas. funcionários. Já é uma Isso. empresa médio porte. De médio já. porte, né? E estamos na terceira geração de gestão. E meu tio, né, que é a segunda geração, que ainda faz toda a parte química, né, das formulações e ainda é ele, né, segunda geração. Meu pai se afastou há algum tempo, né, tá com 80 anos hoje, mas ainda vai todo santo dia na empresa, Olha dar umas só. voltas, perguntar o que você está fazendo né, que ainda É esse vínculo mesmo, é um né? vínculo, né, porque ele, na verdade, ele está desde os 14 anos na empresa, Passou a vida. né? É uma vida na empresa, né? Então, para ele é muito importante, né? Ô, Dani, e assim, caramba, vocês são mosca branca. Porque como é difícil você ver uma empresa que conseguiu passar por gerações, esse processo transitório, né? E com sucesso. Quais ferramentas a Vencetex utilizou? Então, quando o meu avô começou, depois vieram os 4 filhos trabalhar com ele, né? Que foi década de 80, 90, aí cada um, 2 ficaram aqui, 2 ficaram fora, né? Da fábrica.
em depósitos, havia ainda bastante conflito, né? É. E assim, era uma coisa que você percebia que as pessoas estavam ali porque tinham ficado, eram filhos mesmo, né? Então houve uma preocupação da gente se organizar e profissionalizar um pouco a partir dos anos 2000, né, a empresa e preparar quem fosse ficar, né? Então a gente até colocou no papel algumas regrinhas, né? Olha, porque é uma família de 8 filhos, né? Se todo mundo Você tem 8 tios, né? 8 tios. E então se todo mundo colocar lá teus filhos, quantas pessoas vão ser, né? 8 tios não, Sete seu tios pai mais mais meu pai, 7 tios. Então, são muita gente, né? Uma família enorme, né? E então a gente colocou algumas regrinhas desse tipo, né? Olha, quem realmente quiser vir para a empresa tem que ter experiência na área que pretende atuar, tem que ter atuado fora da empresa para conhecer o mercado, né? Vocês fizeram um Fizemos estatuto ali, um isso, as documento que regrinhas, rege. né? De ter realmente uma capacitação profissional, né? Então, na área que você fosse atuar, ou um curso técnico, ou um curso, né, de graduação, para realmente a gente poder profissionalizar a empresa, crescer, e não ficar aquela coisa, né, de que está ali porque é filho do dono, está ali porque Entendi. é da família, né? Uhum. Porque para um funcionário que dedica uma vida, né, ou se dedica a uma empresa, não tem coisa pior, né, do que ele ser dedicado, ele ver que ele está se preparando, que a hora que surgir uma oportunidade de gerência, ele pode ser o promovido, e aí, de Filho do dono repente, vai vem o lá. filho do dono, que Verdade. acabou de se formar e não tem mais o que fazer, vai colocar o filho do dono. Então, isso acaba com qualquer tipo de equipe, de perspectiva, de motivação, Uhum. né? Então, né, eu fiz administração, né, em 1991, me formei em 94. Desde lá eu sempre não atuava na empresa ainda, mas sempre, né, me preocupava com isso, né? E falava para o meu pai, falava para meus tios e falava na família, né? Entendi. Olha, quem for querer, eu sou a neta mais velha, né? Então é aquela que dá a lição de moral, não tem jeito. Então eu sempre falava muito isso, né? Fazia reunião, né? E falava disso, ó, se alguém for querer ficar na empresa, precisa se preparar para não. E foi difícil essa aceitação? Foi um Foi, processo complicado de se implantar? foi, porque é uma família muito barulhenta, muito briguenta, todo mundo italiano, né? É. Com aptidões muito distintas, né? E nós somos 26 netos, né? Então hoje nós temos eu, que estou na gestão administrativa e financeira, temos uma prima minha que faz vendas e um primo meu que faz a parte de logística, né, Entendi. interno. Então nós somos 3 da terceira geração, né? Mas mais por opção, assim, outros não pensaram em vir, né? Então, Buscaram outros caminhos, outros né? caminhos. Então, por enquanto, nós somos 3 da terceira geração, mas foi bastante difícil, principalmente essa transição da segunda para a terceira, né? Porque meu pai sempre foi muito centralizador, né? E tanto as tomadas de decisão na família quanto, né, Empresa, né? na empresa eram tudo centralizadas nele, né? Ele ficou, meu avô teve um acidente, foi se afastando, e aí meu pai foi assumindo, né? Desde muito jovem, então é, foi bastante difícil, assim. Eu estudei bastante sucessão e profissionalização e como fazer essa transição, né? A gente teve bastante conflito numa determinada época aí, de 2010 até mais ou menos 2015, quando ele né? Definitivamente disse, então tá, faz agora, pode fazer do seu E jeito, né? efetivar a transição. Nós ficamos 5 anos, 6 anos aí numa transição em que a gente tinha muito embate, né? Imagino. Porque eu queria implantar coisas novas, mas ele tinha bastante resistência, né? E a cultura da empresa mesmo, ficou uma empresa com uma cultura muito familiar, mesmo com os funcionários, muitos funcionários antigos. A gente ainda tem hoje funcionários de 30 anos, de 40 anos na E empresa, a gente está né? acostumado a ouvir isso. É uma empresa familiar, do ponto de vista pejorativo, que é ruim. E não necessariamente que é ruim Não, você não ter uma cultura familiar necessariamente, na né? empresa, né? É Desde que verdade. você tenha as Isso, regras bem estabelecidas, eu acho né? que as regras, né, tudo que é combinado, né, fica e transparente, né, transparente, realmente as pessoas só vão vir,
né, se tiverem o que contribuir com a empresa, não Sim. porque, eu sou da família, arruma um Não é por negócio aí, conta do sangue. arruma alguma coisa aí para eu fazer, Uhum. né, porque eu tô sem nada para fazer, né, então a gente também teve algumas situações que a gente teve que dizer, não, você vem para quê? Para contribuir com o quê, É, né? entendi. Porque senão também fica faz muito sentido. ruim, né? E atrapalha esse dia a dia aí, Sim. exatamente da equipe que está se dedicando ali, né? Que são os funcionários, né? E que tem que ter uma perspectiva, né? E uma certa garantia de que ele não vai ser substituído porque tem que arrumar um lugar para alguém da família, né? Sim. Então foi uma coisa que a gente sempre se preocupou. E além dessas situações de transição, houveram momentos mercadológicos de grande desafio para vocês? Muito, né? Muito. A gente teve um boom grande que eu já presenciei, que eu já estava, né? A partir do Plano Real, quando você tem uma estabilidade econômica, e aí as classes C e D ganham mais poder aquisitivo e passam a poder comprar um iogurte, um chocolate, um biscoito, um refrigerante, Isso né? foi um boom de Foi produção. um boom, né? Muito grande. Então, de 94 até 2000, né? Foi um crescente, assim. A gente comprou máquinas. Então, Eu achei até que fosse maior, porque eu me lembro do meu pai falando pra mim que ele comprava refrigerante só quando era Natal e Ano Novo, era, assim, né? sim, E né? meu pai, imagina, eu tô falando de 70, final de 70, começo de 80, Era uma né? coisa que era escassa, né? E aí depois passa a ser uma coisa mais comum. Então, você tem todo um mercado para atender, que aí isso cresceu muito a nossa produção. O PET também permitiu descartável, né? Uhum. O Que PET começou a entrar no mercado quando? década de 80, foi a Coca, né, que 80, deu 90. esse tiro no pé, porque é um tiro no pé, né? Porque É. aí você barateou tudo, deixou as margens, né? Ela abriu o mercado. Abriu o mercado para, com menos investimento, você montar uma fábrica, né? Eu me lembro quando eu fiz meu mestrado, em 2011, fiz uma pesquisa das marcas B, né, que são as marcas regionais. E aí fiz do refrigerante. Naquele momento a gente tinha mais de 800 fábricas de regionais no Brasil, Meu Deus, né? 800. Hoje nós não temos 300. Para você ver que a gente enfrentou depois desse boom, né, dos anos 2000, né, de 2010, agora foi uma queda, né? Foi só queda de volume, né? E o mercado muito acirrado, com muita gente, muitas marcas, né, concorrendo. E aí foram limpando também, foram Aquele efeito de ficando as. bolha que estourou, né? Isso, exatamente. E os Então próprios hoje a gente grandes tem menos players marcas. também compraram muito, né? Muitas fusões, muitas aquisições, né? Então você vê aí o Guaraná, a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus, que era um regional lá do Maranhão, né? Aí ela traz a distribuição para o nacional, para o cenário nacional. E esse movimento foi feito com várias outras marcas, né? Skin Cariol fez várias Ambev, aquisições, né? Ambev, né? Adquiriu Então, muito. então, nesses últimos 15 anos aí foi um momento de reestruturação do mercado. Então, hoje a gente tem menos gente, menos marcas que sobreviveram, né? E vieram propostas para vocês também? De compra, de fusão? Vieram algumas, Uhum. mas na época não havia interesse, né? É, nunca deu certo, nada assim, né? E até porque vocês estão muito bem estabelecidos no mercado, né? Sim, Tanto na questão de share, quanto na questão também de história, desse afeto emocional, né? Não sei se afeto emocional é redundância. Afeto, não, acho que não, né? É afeto, é de afeto. Esse vínculo emocional, né? A gente tem perspectivas boas, né, para a empresa hoje, né? Tanto para diversificar, né, dentro do mercado de Inclusive na linha de bebidas. produtos, né? Vocês Isso é o que a gente diversificaram, tem né? pensado nos últimos anos de inovação, né? Porque realmente a gente tem perdido o volume de refrigerantes consumidos, né? Não só no Brasil, mas no mundo, porque é uma tendência a consumir menos açúcar, menos produtos com muitos conservantes, com corantes, né? Então aí vem as alternativas, né? Que são as águas saborizadas, os chás, né? Gelados, os sucos, né? Os refrescos. Então a gente tem buscado entrar acompanhar essas tendências, né? Dentro das nossas limitações, porque uma empresa pequena tem muita dificuldade, né? No time para fazer toda essa parte burocrática de desenvolver o produto, registrar o produto. Vocês têm investimento né? em P&D lá? Como é que é? Então, é bem ainda caseiro, né? Nós temos
Meu tio ainda que faz tudo, né? Faz toda a parte de desenvolvimento de produto. Então, recentemente a gente lançou uma nova marca, que é o Guaraé, e toda a família Guaraé é um refrigerante nosso também, mas que tem menos açúcar. Então, já seguindo uma tendência, né, com uma formulação em que tem um composto de adoçantes e menos açúcar, então é um produto mais leve, Então, né? vocês têm historicamente o Vencetex, que continua sendo vendido, Isso, né? família. Aí agora vocês abriram para o Guaraé, que ele tem menos adição de açúcar Isso, e ele tem conservantes. 60% menos açúcar, né? Entendi. E aí, então, a gente faz sempre assim, os testes, né, de produto. Agora nós estamos trabalhando num energético, que deve estar saindo aí no começo de 2026. Legal. E entendemos, assim, a nossa vocação como dentro mesmo do mercado de refrigerantes. A gente atende todo o varejinho, né? E mercado de bebidas, então, né? Não só refrigerantes, né? A gente trabalha também com algumas bebidas alcoólicas, mas aí para revenda, né? Tá. Então, também para completar o mix da festa, né? Aham. De tudo que você pode precisar para uma festa, nós vamos ter, né? E então estamos trabalhando nesse sentido de renovar o mix sem deixar de oferecer o mix que é tradicional, né? Como a própria groselha e o refrigerante Vencetex, que é original, mas com algumas alternativas mais saudáveis, pensando nesse mercado, né? De mais saudabilidade, de menos aditivos, né? Então, essa Tex Lemon mesmo, ela é uma água com gás saborizada, então ela só tem o aroma de limão, não tem nada, nem corante, nada adicionado, nada, né? Então, é a ideia, né, de um mercado que vem mudando e a gente precisa Se adequar se a eles, né? adequar, né? Ô, Dani, agora uma pergunta vindo de alguém que não é do universo da administração, como vocês são. Quando você vai inserir um novo produto aí na linha de que vocês trabalham, como que isso representa o impacto no maquinário, na linha de produção? Vocês Setup de reaproveitam máquina. setup? Tem máquina que você pode, que você já tem, que você já utiliza, tem que trazer novas? Como É. que é? Então, o que a gente consegue adaptar, a gente adapta, né? Por exemplo, toda vez que a gente foi lançando, né, todos os tamanhos, que a gente, hoje o carro-chefe ainda é o 2 litros do refrigerante, mas a gente tem as versões de 1 litro, 600, 350, 250, 200, foi ficando cada vez menor, Uhum. né? Então, para isso, a gente precisa adaptar o maquinário, porque você tem que ter lá os conjuntos que na enchedora, Os né? kits, né? Os kits que pegam, né, o produto e adaptam no produto menor. Por exemplo, a água, a água mineral, a gente precisaria de uma planta separada de maquinário, porque não pode usar o mesmo do refrigerante. Então, aí a gente optou por terceirizar, né, por enquanto, a água mineral. O energético dá para fazer no próprio maquinário, né? E aí a gente opta pelas embalagens que a gente já trabalha. E a gente faz as diferenciações no rótulo, no molde, né, do produto. É, E, por exemplo, lata, né, que é uma coisa que a gente precisa entrar nesse mercado, não temos ainda. Então, Imagino que é um também universo à parte, a lata, é um né? maquinário completamente diferente, né? E até a estrutura de andar na esteira, né? Que a lata é muito leve, então teria que ser uma linha à parte também, né? Só Então, fazer um parênteses aqui na questão do energético que me veio. O energético de 2 litros, por exemplo, tem a versão PET, eu vejo no mercado. isso é. Mas os pequenos não têm, Não tem, é lata, né? como os refrigerantes. Tem algum Então, motivo para isso? acho que porque o mercado mesmo foi começando com a lata, É né? mais Que questão de veio, usabilidade mesmo? veio o Red Bull, porque é um produto que tem valor agregado, né? Na lata principalmente. Depois que lançou um monte de marcas no PET de 2 litros, acabou perdendo o valor agregado. Porque o problema da lata é que o custo da lata é alto, do alumínio, Certo. né? E você tem que ter o volume alto também de produção. Então, para iniciar, por exemplo, nós vamos terceirizar. Entendi. Né? Então, nós vamos terceirizar na embalagem da lata, o energético. Certo. E aí, então, a hora que você tiver um volume que justifica, aí você investe no maquinário, né? Então, a gente tem feito sempre assim, né? Quando a gente começou a fazer o descartável, o PET, a gente comprava o frasco soprado, de empresas que são especialistas em sopro, né? Porque o investimento da máquina de sopro era muito alto. Sim. Aí, no início dos anos 2000, 2010, quando a gente já tinha um volume que justificava, nós fizemos o investimento na máquina sopradora. Então, hoje a gente sopra tudo lá dentro, né? Porque
o custo, né, de transportar o frasco também pesava pra gente. Mas aí então essa escolha entre envasar no PET ou na lata é uma questão, pode ser por estética, por Mais de praticidade. mercado e de caber o custo. Porque né? o refrigerante a gente vê que tem as duas versões, É. né? As quantidades pequenas. Aí o energético eu só vejo de lata. Eu nunca entendi por que que... E interessante essa conversa, essa tua pergunta, Hélio, porque Hum. isso mais uma vez demonstra a capacidade administrativa da Vencetex, a meu ver, porque o setup e a variabilidade de produtos pode ser um fator de derrota, de fracasso Sim, da é um empresa. problema. Porque você, se tiver muita apresentação, muita coisa, muito setup de máquina, a tua produção cai muito. Cai. Eu lembro Entendeu? do exemplo do McFish, do McDonald's. Perfeito. Que ele saiu de linha justamente porque para preparar era todo um maquinário diferente, que tinha que mudar a linha de produção, perdia-se muito tempo e viram que não valia a Simplesmente pena. não vale a pena. Não vale a pena. É uma briga sempre entre a produção e o marketing, né? O comercial, O né? comercial Então, quer hoje- vender produtos Ainda novos. hoje na empresa, eu estava vendo o Instagram da empresa esse final de semana, eu cheguei lá e falei, ai meu Deus, tem um monte de gente falando que queria o Vencetex de abacaxi de novo. Aí o pessoal da Eu queria. produção, o pessoal da produção falava, pelo amor de Deus, não vai inventar mais um produto, porque o volume vendido era pequeno, né? E por isso que não justificou mais, porque você para fazer, aí você lava todo o maquinário, né? Faz a desinfecção, e aí muda a tampa, muda a cor da Muda tampa, tudo, muda faz o setup de tudo, né? tudo praticamente, né? Então a produção, ela queria, não, o povo da produção lá só se gostaria de produzir só Guaraná Vencetex de 2 litros, é um produto. Ô Dani, e esse seria o momento agora de eu fazer propaganda da Água A. Mas eu vou aproveitar que eu tô contigo aqui para você falar um pouquinho para nós sobre a Água A. Ela foi terceirizada, é isso? Tem uma empresa Isso. que invasa ela. Isso, uma empresa aqui da nossa região, né, pertinho, e que tem uma água mineral muito rica em sais minerais, né? Aham. Então a gente achou que valia a pena porque esse é um grande diferencial, né? Porque as pessoas estão prestando cada vez mais atenção realmente no pH, no sódio dos Sim, produtos, verdade. né? É. Então, E escolher uma quando boa foi marca também é isso, importante, né? né? Então ela não tem nada adicionado, né? Do jeito que ela sai Então, mesmo essa é uma da pergunta que fonte. sempre nos fazem. É. Ela não tem. Você pega ela, coloca ela dentro da garrafa, fecha e entrega. É isso. É. E ela tem né, é uma fábrica nova, tem um controle de qualidade rígido, né? Então, isso tudo nos levou a essa parceria, né, com uma água mineral de muita qualidade, Aham. né, que está perto por causa do frete também, é uma coisa que a água não Ajuda. pode ir muito longe, Entendi. né? E essa questão de ser muito rica em sais minerais, né? Então, não só sódio, mas fluoreto, outras coisas, cálcio, ela tem muita riqueza de sais minerais. E além do lamin também a questão da alcalinidade da É. água, que essa água aqui é um pH que dificilmente você encontra no mercado, né? Porque nós estamos falando de um pH de 7,71. Quanto mais alto, né, o pH acima de 7, menos ácido é o produto, né? Então Isso. isso também ajuda em toda o funcionamento do nosso corpo, né? E também uma coisa que eu não sabia na época, depois eu acabei aprendendo, né? A condutividade dessa água, que é a forma que depois isso se reflete em maior rapidez para reposição para hidratação mesmo. Ou seja, a condutividade é como se fosse uma facilidade dos elementos entrarem no organismo. Exatamente. Ela é muito alta. Ela é coisa tipo 400, né? E os outros concorrentes é coisa de tipo 30. Então, Caramba. é uma diferença muito grande mesmo, né? Então, eu também na época nem sabia, depois acabei aprendendo. Então, é uma água que a gente tem até usa bastante parcerias com o pessoal que faz exercícios de alto impacto, né? Pessoal da Só. bike, pessoal da corrida,
pessoal das Vocês têm investido academias. bastante A gente nisso tem também, investido né? bastante nessas parcerias. Interessante. Então a gente vai aprendendo também com o mercado, né? E Participei de uma prova de corrida aqui que tinha É, a Vencetex. legal. E outra coisa, Dani, como a gente tem percebido quando a gente vai nos restaurantes, as famílias fazendo realmente uso de água, né? É, Quantas vezes a gente vai sair para comer um lanche, comer alguma coisa, você vê na mesa lá, a pessoa tá lá e tomando uma água com gás, uma água. Copinho com limão e gelo E e a água, e é. isso tem virado essa mudança mesmo É de uma mercado, tendência, né? né? As pessoas estão se preocupando mais com a saúde, com a qualidade de vida, né? E, inclusive, uma questão de educação também, né? As novas gerações já estão sendo ensinadas desde pequenas que precisam se preocupar com o que a gente É. come, o que a gente ingere, né? E essa nova geração vem cada vez cuidando mais dessa Sim. questão da saúde. tem né? agora as opções, né, das águas saborizadas também, do que antigamente legal. eram menos opções, né? É, Hoje sem dúvida, mais um maior opções. incentivo, né, É. de coisas mais leves. Aham. Então, para você que está acompanhando a gente aí no Vocação Podcast, a gente quer agradecer você que está conosco aí até agora, que está acompanhando esse bate-papo e já deixar aí o desafio para você experimentar a água A e a água G, tá? Se você tem ela na região aí, se você pode adquirir ela nos melhores supermercadistas, nas melhores redes de distribuição aí, procure pela água A e a água G, que você vai ter todos esses benefícios que nós estamos falando aqui agora no podcast, tá? Então fica aí a água A e a água G, porque é a água que mata a sua sede. E nós também temos que agradecer a você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar o sininho aqui no Instagram, você pode interagir conosco, porque isso é muito importante, tá? Quando você interage conosco, sempre que a gente produzir conteúdo novo, produzir todo sábado, né? A gente está fazendo soltando os vídeos, então sábado às 15 horas você vai estar recebendo conteúdo novo, só que a gente está emitindo cortes, está emitindo clips, a gente está fazendo muito material publicitário aí. E muito sucesso também. E graças a Deus, uma aceitação do público Bem muito legal. grande. A gente quer agradecer você que tem interagido conosco. A gente fica muito feliz por tudo isso, tá? Então continue aí interagindo com as nossas redes sociais. Se você está acompanhando em alguma rede social e não se inscreveu ainda ou não seguiu, faça isso, tá? A gente está em várias redes sociais. Ou também você pode falar conosco através do nosso telefone oficial, tá? Você pode falar com a nossa equipe aqui no DDD 18 99737 9063 é o nosso telefone WhatsApp, pode deixar uma mensagem pra gente, quiser falar com a nossa equipe, nesse telefone você fala conosco, tá? Ô Dani, e outra frente de trabalho muito importante sua é a faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba, a FACFEA. Isso. Como Nossa é que querida tá esse FACFEA. desafio aí? Fala um pouquinho para nós. Eu sou professora da FACFEA desde 2009, né? Fundação Educacional Araçatuba. Você leciona administração, né? No curso de administração, sempre lecionei marketing e gestão de pessoas, né? Tá. E Foi minha então, professora, viu? aluno Excelente nota 10, viu? Depois, fora das câmeras, você me conta a nota Bom, real. mas é verdade mesmo. Eu sei. E então, assim, desde 2001, na verdade, eu dou aula e é uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre foi tipo um escape, assim, para mim, né? Porque o trabalho na gestão da empresa é muito pesado, né? Muito pesado no sentido de tomar de decisão, um ambiente muito masculino, um ambiente muito, né? Tenso mesmo, né? De prazos. Então, as aulas sempre gostei de estudar, então as aulas sempre foram um escape, assim, para mim, né? E aí, desde 2009 na FEA, e como professora, né, do curso de administração, e aí, então, em 2022, início de 2022, fui convidada para assumir a gestão, né, administrativa da FEA, né? Você é responsável administrativamente pela instituição. Sou a diretora executiva. Já tem todo o trabalho na Vencetex, e aí assumiu só mais esse detalhezinho, né? Na verdade, na época, eu estava junto com um conjunto de outros professores, né, na Associação dos Funcionários da FEA, na diretoria da associação, e aí acabei fazendo, como sempre faço em tudo, né, o trabalho administrativo e financeiro da FEFEA, que era a associação de forma voluntária. E aí me convidaram, né, falei, vou porque de forma temporária, né, o prazo foi de 1 ano, né, para ajudar a gente se reorganizar. Era um momento difícil, era um momento de ruptura ali, a gente precisava
né, de uma visão de gestão para organizar a parte administrativa, o pedagógico vinha bem, né, e o problema era administrativo, então, Sem contar que tinha acabado de passar por uma por uma pandemia que pandemia, né, mudou então, completamente então a estava forma de muito estudar, né? complexo o cenário para a faculdade, né, e aí eu fui no sentido de ajudar, aceitei, falei, olha, eu tenho pouco tempo, eu não posso me dedicar 40 horas, não posso assumir. E aí fiz uma negociação lá com salário e carga horária de metade, né? E fiquei me dedicando 20 horas. Com o compromisso, inclusive, com a minha família de ficar um ano só. E tô aí, vai fazer 4 anos. Que a família não nos ouça, né, Dani? Vai fazer 4 anos, porque é um desafio, mas é muito prazeroso, né? A gente vê que realmente deu resultado, o trabalho de forma rápida, né? E tá dando ainda, então a gente tem um carinho especial pela FEA, né? Pela fundação. E é Então, importante dizer que quando a gente conhece a fé, a gente se apaixona. Eu sou suspeito de dizer, até por tudo que a gente já conversou aqui, você que nos acompanha no podcast aqui já viu outras conversas com pessoas da Facfeia, mas porque ela é uma fundação municipal, né? Ela não tem dono. O dono o público de Araçatuba, é o exatamente. araçatubense, né? É essa É função nossa, social, né? né? Essa função social que a FEA tem encanta muita gente, É. né? Muitos de nós que estamos lá como professores, que passamos por períodos difíceis e nunca deixamos a FEA em segundo plano, né? É exatamente esse encantamento. Acho que pela função social, o poder de poder transformar essas pessoas, né, de forma que entram na FEA com maior acessibilidade, né, com mensalidades mais acessíveis e que recebem um trabalho de excelência, né, de professores que são muito E capacitados, que muito acreditam na envolvidos, causa. e que dão tudo de si, tudo, Uhum. né? E aí, então, você tem, né, uma excelência, né, no processo de ensino. E a gente, assim, fica até hoje arrepiado de ver as pessoas, né, como se transformam ao longo dos 4 anos da graduação, ou 5, e como é que elas vão para o mercado de trabalho, a diferença que elas fazem, né, como cidadãos, como líderes nas áreas em que elas atuam, né. Então é um orgulho muito grande, eu acho que isso é que move as Sim, pessoas que estão lá na FEA até sim, hoje, né, também que acredito. poderiam estar em outros lugares, né, mas que estão ali por causa desse encantamento mesmo, de poder de ver a transformação, né. E outra coisa interessante no processo da FEA é o fato de o aluno participar não apenas no É, processo educacional, mas no processo decisório. Isso é uma coisa que sempre sim, me encantou na FEA. O aluno tem uma cadeira cativa no conselho de curadoria da instituição. exato. O aluno pode decidir os futuros da É. administração da instituição. Isso Ele tem voz, né, em todas as instâncias, né, junto ao coordenador de curso, junto ao conselho de curso, ele está presente em todas, né, tem um aluno sempre nos conselhos de curso, para resolver as questões do curso, depois tem um aluno sempre, 2 alunos, né, representando todos os alunos na congregação, né, que foi sábado agora, por exemplo, então nós vamos fechar o ano, tomar decisões para o próximo ano, tem aluno ali que é ouvido, né? Então, isso é um processo democrático, um processo perfeito. importante, inclusive para desenvolver vozes, né? Lideranças, pessoas que saibam É trabalhar. democrático para o aluno também, né? Exatamente, né? Então, é muito legal ver isso. Mas nem tudo são flores na Facfé. Não, não, de jeito nenhum. Quais os grandes desafios hoje da instituição? Aonde que a instituição ainda precisa avançar, que você tem visto? Conta esses bastidores da É, Facfé para os nós. últimos 4 anos foi para arrumar a casa, né? Arrumar a casa, botar tudo em ordem. E é já agora em 2025 foi um momento já que a gente já fez uma virada, né, para começar a crescer com novos cursos, né? Então já veio em 2025 o curso de Ciências Econômicas, que é um curso novo, aprovado, que já abriu turma. Para o ano que vem, né, 2026, nós temos então o curso de terapia ocupacional, que é um curso novo também. Então, quem está nos assistindo já pode se inscrever tanto para Sim. ciências econômicas quanto para terapia ocupacional. Exatamente, as aulas começam dia 1º de fevereiro, então corre, faz seu vestibular, corre lá no site. E então a ideia de crescimento agora, né, de consolidação, porque os desafios são muitos. A gente é uma instituição
pública, né, de direito privado, mas que tem as amarras do público, né? Licitação, prestação de Licitações, contas, isso, né? prestação de contas para o Tribunal de Contas, para a Câmara dos Vereadores, para a Prefeitura, para a comunidade toda, né? Mas, por outro lado, é uma instituição que precisa ser ágil o suficiente, flexível o suficiente para concorrer no mercado, né? De De velocidade velocidade gigante. extrema, né? As coisas mudaram muito, né? Vinham sempre mudando. Com a pandemia foi uma reviravolta enorme e o mercado continua mudando, né? Então, e a gente concorre aí com gigantes da educação, né? Instituições privadas. Então, o grande desafio é tornar essa instituição ágil, flexível, cumprindo todos as regras e parâmetros que uma instituição pública precisa cumprir, né, de transparência, né, e dos processos todos administrativos ocorrendo da forma correta, né, para não haver nenhum tipo de problema financeiro depois, né. Mas ainda tem muitos desafios, então, a serem ultrapassados. Muitos, né? A FEA tem aí um nó em relação aos imóveis que ela tem. Ela tem vários imóveis que ainda não estão regulamentados, de acordo com o que precisa, né? Que são da FEA. São da FEA. A FEA, alguns do Estado usa, outros o Poder Municipal usa. Só um imóvel que a FEA tem alugado, né, e que recebe, pode contar com essa renda, porque a FEA é uma instituição sem fins lucrativos. Então, nós temos que fazer as coisas direito. Não vem recursos do Estado nem do município para a FEA, então as contas têm que ser pagas com as mensalidades. A FEA tem vida própria, então, A financeiramente. FEA, ela é autônoma financeiramente, né, e administrativamente. Ela consta, ela fica dentro do orçamento da prefeitura porque ela é uma fundação municipal, mas ela não recebe, né, nenhum tipo de recurso. E, ao mesmo tempo, você precisa ter, então, uma mensalidade mais acessível para dar mais acesso, para cumprir a função social que a FEA tem, né? E precisa ter um retorno, sobrar um valor para a gente investir em novos cursos, na estrutura, em tecnologia, né? A gente comprou novos data shows para todas as salas, né? Ar-condicionado. Então, essas questões de estrutura, né, dependem de um investimento e é o valor que tem que sobrar e que não vinha sobrando. E, aliás, nos últimos anos Vinha faltando, né? E agora nós chegamos num ponto de equilíbrio em 2025, então todos os investimentos que têm que ser feitos agora em prédio, em manutenção, né, em crescimento, tem que vir dessa mensalidade, da gestão mais correta dessa mensalidade, controlando a inadimplência, né, tendo um número médio de alunos em cada turma que pague acima do ponto de equilíbrio, né, para que sobre alguma coisa, não porque a FEA precisa de lucro, porque a FEA não é uma empresa, mas porque a FEA precisa reinvestir, né, para crescer. Virem novos cursos, né? A gente tem projetos de novos cursos que estão já prontos e aguardando aprovação no Conselho de Educação, e quando vem essa aprovação, nós precisamos ter a estrutura para abrir as turmas, investir, né? E o grande trunfo da FACFEA, os cursos lá são presenciais. 100% presencial. Optou por a despeito de, né, todas as mudanças que vieram no período da pandemia e pós-pandemia, nós optamos por um posicionamento de manter as aulas 100% presenciais, porque a gente acredita que o profissional a gente não forma só com conteúdo, né, que você deixa disponível lá numa plataforma que ele vai ver quando ele quer. Mas o profissional, ele se forma de forma mais rica com as interações, né? Com as interações em sala de aula, entre eles, com os professores, né? Com essas atuações, né? Então, a gente acha muito relevante essa aula presencial, essa possibilidade das interações, porque, na verdade, eu, como administradora, né, e que contrato pessoas, né, para minha empresa, vejo que uma
as principais chaves, assim, as principais competências de um profissional de excelência estão na forma como ele lida com os desafios, Interação humana, né? interação humana, como ele se comunica, né? Como ele motiva a equipe, como ele convive com os diferentes, com os conflitos, né? Porque às vezes o camarada ele tem uma excelente formação Técnica. técnica, só que quando ele vai para a realidade da empresa, ele não está preparado para conversar com o outro, para negociar, para Ou ele é muito bom tecnicamente, mas ele trava ou quando você tem um desafio, um obstáculo, você entendeu? Porque ele não tem essa inteligência emocional desenvolvida, né? De enfrentar desafios, de poder contar com o outro, de troca, né? Então, às vezes eu tenho bastante dificuldades, as maiores dificuldades que eu vejo nas empresas hoje, né? Pelo menos no nosso time, com quem a gente conversa, é isso, é o convívio, né? É aceitar o diferente, o tempo do outro que é diferente. Eu trabalho em equipe, então isso tudo você exercita em sala de aula, desde o primeiro dia, quando o aluno chega, ele se apresenta, né, para 80 pessoas que ele não conhece. E ele vai ter que enfrentar esse desafio, que ele não consegue falar, que ele não consegue se impor, que ele dá um branco quando ele precisa falar em público, né? Ou que ele, quando tem uma dificuldade muito grande, ele se desestrutura emocionalmente, né? Então, saber dar um feedback, receber um feedback. Então, a gente vai treinando isso em sala, né? Sempre falei isso muito para os meus alunos. Agora é a hora de você travar, de você ter o branco, de você usar um papelzinho para você anotar os itens que você vai falar e não tem problema consultar, se né? desafiar, né, Dani? Exatamente. Porque eu acho que essa geração está muito não é uma crítica, é uma constatação. Acho que essa geração está muito cômoda, né? A gente está na nossa zona de conforto. Se eu não gosto de você, eu te bloqueio e acabou, não converso mais contigo. E essa geração, né, por causa de tanta interação digital, tá perdendo esse olho no olho, de perceber o que o outro não disse, né? Às vezes você diz uma coisa, mas a hora que eu olho para você, Eu não tô a tua dizendo testa aquilo, né? enrugada, ou, né, ou o teu semblante está dizendo outro, a forma como você colocou seus braços ou teus ombros está dizendo outra. Isso é E uma na habilidade interação importante, né? digital você não percebe isso. Perfeito. E você vai tendo menos percepção. E um líder precisa entender, né? E captar esses sinais que não são o que a gente diz, o que a gente escreve no WhatsApp, né? Então, o tom de voz faz diferença. A forma como você coloca uma coisa faz diferença, né? O tom de voz, o ritmo, o olho no olho, e isso é só no presencial que a gente desenvolve. Então, a gente acha que é muito importante. O Dani, a gente quer agradecer demais a tua vinda aqui no Vocação. Agradecer também por você ter acreditado nesse projeto através da Água A e da Água G. Foi um grande presente para nós. Mas assim, sem demagogia, parabenizar pela tua administração, tanto da empresa quanto de tudo que você tem feito lá na Facfé. Um grande abraço para o pessoal da Facfé que está acompanhando a gente aí, tenho certeza. Essa instituição que deixa a gente muito orgulhoso de fazer parte, né? Mas parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido e espero que os próximos caminhos e que o ano de 2026 seja um ano de conquista, né? Tanto para a Facfé quanto para a empresa, que vocês possam avançar. A gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast fazendo um paralelo daquilo que nos chamou a essa mesa, o porquê que nós estamos aqui fazendo essas gravações. E isso foi muito baseado em uma conversa de Martinho Lutero com um sapateiro. Um sapateiro que parou Lutero na rua e falou assim: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E imagina a quantidade de respostas possíveis que essa pergunta poderia trazer. E Lutero foi muito sucinto. Lutero falou assim: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Sim. No sentido de que quando nós fazemos o nosso trabalho com esmero, com respeito, com honestidade, nós estamos servindo a Deus. Então eu encerro com essa pergunta para você: como é que uma empresária, como é que uma gestora serve melhor a Deus? Eu não conhecia essa história, mas eu sempre acreditei nisso, sabia? Que eu tenho essa missão, acho, né, de usar as competências que eu tenho, né, de organização, de planejamento, de gestão, de tomada de decisão,
a esse serviço, né, da comunidade que está ao nosso redor, né, então, das pessoas que estão ali na empresa, das famílias que dependem daquela empresa, da minha cidade, né? Então, eu acho que cada um tem que pensar nisso. Então, quando eu penso nos meus processos de decisão transparentes, mais justos possível, né? Com critérios em que as pessoas possam realmente acreditar que vão ter uma chance, né, de ter o seu melhor potencial aproveitado, né, fazendo as coisas realmente com ética, o fato de acreditar na empresa, na cidade, continuar investindo, gerando emprego, pagando imposto. Eu acho que isso, né, é uma forma de servir a Deus, né? Ótimo. Com os dons que Ele me deu. É isso mesmo, é o que nós acreditamos aqui no Vocação. Nós somos Legal. vocacionados mesmo para algumas coisas e cabe a nós desempenhar. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora, você que está aí assistindo a gente. Se você não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva, tá? É a oportunidade de você acompanhar a gente sempre está com conteúdo novo, com conteúdo importante e relevante, conversas agradáveis como essa que a gente teve aqui hoje, né? Que eu tenho certeza que isso contribuiu para você de alguma forma, aprender alguma coisa nova aí, esse é o nosso principal objetivo, tá? Então, muito obrigado a você que tem seguido a gente, que tem interagido com as nossas redes sociais. Se você tiver aí nos dispositivos de áudio, Spotify, Deezer, Apple for Podcasts, Amazon Music, se você está no Kawaii, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós estamos em todas essas redes sociais, tá? Você pode seguir a gente aí. Se você não está nessas redes sociais e quer mandar uma mensagem pra gente, quer falar conosco, você tem o nosso telefone WhatsApp, tá? DDD 18 99737 9063, repetindo o DDD 18 99737 9063, pode mandar uma mensagem pra gente, nós temos aí a equipe sempre pronta para te atender e é muito legal a gente sentir essa interação aí com vocês, tá bom? Muito obrigado a você que tem acompanhado a gente aí até agora e até semana que vem aí em mais um episódio do Vocação Podcast, tá bom? Deus abençoe a todos, até semana que vem.